Meu nome é Lucas, tenho 44 anos e hoje eu atuo como planejador financeiro. Mas nem sempre trabalhei com isso. Há mais de 20 anos comecei a atuar no mercado na TI. Comecei a atuar numa área que até então era a profissão do futuro, que era a profissão de web designer. E na época eu comecei a dar aula de web design numa escola que foi a primeira turma de web design da cidade. E assim, foi uma experiência bem inovadora para mim, porque até então, né, eu não tinha nenhuma experiência no mercado, principalmente um mercado especializado como é o de TI. Tinha tido experiências assim, como auxiliar de faturamento, auxiliar de cobrança, né, uma coisa mais generalista. E atuando por 2 anos nessa escola, depois passei para uma outra escola para dar aula de web developer, ou web development, que envolvia web design mais programação. E aí também passei mais 2 anos. E depois disso, em 2006 mais ou menos, arrumei meu primeiro emprego como programador dentro de uma equipe, né, numa agência. E aí passei vários e vários anos trabalhando como programador. Passei por empresas como Petrobras, PicPay, né, empresas grandes. Passei pela área de educação, passei pela área de financeira, passei por várias áreas. Inclusive trabalhei para empresas de fora, empresas americanas. Bom, quando foi mais ou menos em 2021, já estava meio cansado ali da programação, não estava mais vendo o propósito do meu trabalho, né? Apesar de saber que na ponta alguém estava se beneficiando, né, de uma porcentagem daquilo que eu estava fazendo, eu não conseguia ver o resultado disso. Então estava faltando propósito. E aí eu pensei, não vou poder fazer uma transição de carreira agora, depois dos 40 anos, porque vai ser difícil começar do zero. Então na época eu pensei, o que eu posso fazer dentro da TI? Então eu deixei de ser programador e decidi que ia virar gestor, né? Poderia ser coordenador, gerente, né? Várias opções que a gente tem. E aí comecei a focar nisso. Deu mais ou menos ali uns 2, 3 meses dentro da empresa que eu trabalhava, fui promovido a gerente, né, de engenharia de software. E aí eu falei, bom, acho que era isso que eu estava procurando. Em pouco tempo eu consegui, deu certo. E aí eu tentei, né, me adaptar, digamos assim, à nova realidade muito rápido. Gostei e passei 3 anos trabalhando como gerente. Teve um período ali que eu passei numa empresa como consultor, mas a parte de gestão ficou ali mais ou menos por esses 3 anos. Só que depois de 3 anos eu cheguei à conclusão que eu gosto, né, de estar trabalhando como gerente, estar na gestão, mas ainda é muito envolvido com algo que não está me fazendo feliz, que era a TI em si, né? É você cada vez sair num projeto, entrar no outro projeto, passar por sprints, entregar tasks, e eu não ver um real valor naquilo que eu estava fazendo. Poderia ser talvez uma síndrome do impostor do meu lado? Poderia. E eu tenho isso muito forte, né? Sempre tive síndrome do impostor. Mas assim, eu não estava conseguindo ver o real valor e não estava mais me animando, não estava mais me engajando. E aí quando eu decidi sair, né, desse cargo de gestor, depois de 3 anos atuando na área e em mais de uma empresa, eu resolvi dar uma última chance ainda para programação. Eu falei, será que realmente é isso que eu quero? E eu passei no processo seletivo para me tornar programador de uma empresa americana, uma fintech gigante, o maior gateway de pagamento do mundo. Eu falei, se eu não me ficar feliz aqui é porque realmente eu não estou mais me engajando com TI, então acho que realmente eu vou precisar tomar outros rumos. E aí foi isso que aconteceu. Entrei nessa empresa, com 4 meses eu já estava totalmente desengajado, não estava me empolgando mais, ganhando muito bem, né, ganhando em dólar. Então a questão ali não era salário. As pessoas às vezes falam, né, quero ver reclamar se você trabalhar no chão de fábrica. Beleza, graças a Deus eu tenho oportunidade de trabalhar em trabalhos especializados, eu estudei para isso, minha vida toda foi voltada para isso. Mas chega um momento que você não está satisfeito com aquilo, então você vai buscar outros áreas, você tem essa oportunidade. Então, graças a Deus, eu me estudei para isso, né? Então, eu estava num cargo bom. Bom, mas isso não era o suficiente, o salário. Então, eu realmente estava desengajado. Teve algumas remodelações também lá na empresa. Acabei que eu saí, né, da empresa nesse caminho. E eu falei, beleza, agora eu preciso pensar no que eu vou fazer. Né? Como assim? As coisas nunca acontecem por acaso. Na mesma época que eu saí dessa empresa, eu arrumei um trabalho para dar aula, né, de programação à noite, né, ganhando bem, uma empresa americana também, só que aí dando aula para alunos brasileiros, ou seja, o melhor dos mundos, ganhando em dólar e falando português, né, não precisar também ficar todo dia ali precisando se esforçar em outro idioma, né, que apesar de ser assim fantástico, eu gosto muito, mas querendo ou não, força muito o nosso cérebro, né, então a gente termina o dia muito cansado. Então eu acabei arrumando essa opção para dar aula, falei, beleza, é a oportunidade que eu precisava para fazer transição de carreira. Porque eu vou continuar trabalhando, né? Tô ganhando em dólar, então vou ganhar um salário bom ali, né? Não é bem perto do que eu ganhava. Era um terço do que eu ganhava, mas vai ser alguma coisa ali que vai me ajudar a fazer essa transição.
E aí comecei a pesquisar. O que eu posso fazer, algo que me dê propósito. E aí veio um gatilho. Eu lembrei que em 2016, quando eu descobri que minha esposa estava grávida, me bateu um desespero absurdo, porque eu nunca tinha parado para pensar no futuro em relação a finanças, em relação a investimentos. E naquele momento ia ter uma vida que ia depender 100% de mim. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso. Porque até então eu vivia no melhor estilo brasileiro, né? O futuro a Deus pertence, vamos viver o hoje, amanhã só Deus sabe e assim sucessivamente. E acabou que eu não estava mais, não tava mais podendo viver dessa forma. E aí eu decidi, né, começar a estudar. Aí comecei a estudar sobre investimentos. Isso era em torno ali de 2017, no comecinho, né, que foi quando ele nasceu. Aliás, eu acho que final de 2016, né? Minha esposa ainda estava grávida, ele não tinha nascido, eu comecei a estudar. E na época eu descobri os canais do Thiago Nigro, da Natália Arcuri, né? Que eram os que estavam mais em alta na época, foram os primeiros a falarem sobre isso. Já conheci o Gustavo Cerbasi, já tinha lido o livro dele, né? Principalmente o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí eu decidi estudar sobre isso, tesouro direto, entender como funciona, investimentos, ações. E aí comecei a estudar. Só que uma coisa que eu percebi logo no começo, a parte técnica não era a parte difícil. A parte técnica a gente aprende, estuda, se engaja, a gente aprende. Logicamente, umas pessoas têm mais facilidade, outras não, porque tem facilidade para outras áreas. Mas a parte técnica foi tranquilo. O problema foi a mentalidade. Não adianta nada você querer investir, não adianta nada você querer guardar dinheiro se você ainda tem a mentalidade do consumismo. Aquela compulsão por comprar, por querer sempre mais. E na época eu ainda tinha isso. Eu tive dificuldade no começo, lógico, né? A mentalidade não muda do dia para noite. Mas, com o tempo, estudando, começando a pensar, o bebê nasceu, né? Então a gente começa a ver, começa a pensar naquilo com mais frequência. Né? Na época eu trabalhava por conta própria, então eu fiquei em casa junto com minha esposa ali na época da licença maternidade dela. Então a gente viu os primeiros meses ali juntos do nosso bebê. Então, assim, foi uma coisa fantástica, né? Foi uma experiência que, se todo mundo pudesse ter, eu recomendaria, né? De estar em casa ali enquanto seu bebê está nos primeiros meses. E aquilo ali ficou martelando. Eu falei, não, preciso mudar, preciso mudar. E começou, devagarzinho dar certo, cortar coisas que não precisava, pensar sempre ali, eu recebi o dinheiro, a primeira coisa que eu faço é investir, depois eu gasto, e essas coisas foram mudando, até que o momento a chave virou. E quando a chave virou, aí foi o momento que eu pensei, beleza, agora eu preciso tomar planos de ação que deem resultado. Então a gente começou a pensar. A gente estava já envolvido naquele momento num financiamento do nosso apartamento e tínhamos financiado ele em 35 anos, como a maioria das pessoas, né? Começamos a montar um plano de ação para poder quitar o apartamento. Então quitamos ele em 4 anos. Tínhamos um carro na época, também financiado. Vamos, né, fazer uma meta para quitar o carro. Quitamos o carro também. Tô cantando aqui, mas não foi coisa em 2, 3 meses não, tá? Foi em coisa de anos isso, né? Tô resumindo aqui porque é uma questão mais prática. Beleza. Gostamos muito de viajar, como a maioria das pessoas. Vamos planejar uma viagem por ano. Só que depois que o meu filho nasceu, a gente planejou ali a partir dos 3 anos, né? Quando ele completasse 3 anos, a gente começaria a fazer viagens. E aí deu certo. Com 3 anos, quando ele fez, a gente fez viagem para Minas. Quando ele tinha 4, acho que 4 a gente não foi por causa da pandemia, mas quando ele fez 5, a gente foi para São Paulo, né? Que inclusive é minha terra natal. Quando ele fez 6, a gente foi para Santa Catarina, Beto Carreiro, toda essa parte. Quando ele fez 7, a gente foi para Europa. E quando ele fez 8, a gente foi para Estados Unidos, para Disney. Então, assim, a gente pensou que nunca fosse conseguir na vida fazer esse tipo de viagem. Né? Ou pelo menos anualmente. Poderia fazer assim, juntar 10 anos de dinheiro para conseguir, né, estar lá. Então, muitas pessoas podem estar pensando, mas é só se organizar que eu consigo fazer tudo isso que eu quero? Claro que não. Se organizar é o primeiro passo. Né? Porque tem pessoas que ganham 5 mil, tem pessoas que ganham 50 mil. E todas elas estão no mesmo problema. A questão é se organizar e estar sempre com a mentalidade de querer ganhar mais. E a minha mentalidade de querer ganhar mais, na época, trabalhando com TI, era trabalhar no exterior, né? Ganhar em dólar. E tudo isso ajudou bastante. Mas de nada teria adiantado eu ganhar 5 mil dólares se eu tivesse com aquela mentalidade de consumismo. Eu recebi o primeiro salário e já queria trocar de carro. No segundo salário eu já queria ir trocar de casa. Não, não faz sentido. Então, o que aconteceu? Depois que eu comecei a aumentar meu salário, eu comecei a ganhar mais, né, cada vez mais, mas eu não aumentei meu padrão de vida. Eu mantive o meu padrão de vida do mesmo jeito de quando eu ganhava ali meus 8, 7, né, até 10 mil reais ali eu tinha um padrão de vida, eu mantive. E mesmo ganhando mais que isso depois, eu não aumentei. Todo o dinheiro que entrava além disso ia pro investimento, ia para, né, as nossas poupanças, né? Não é a poupança propriamente dita, mas é o ato de poupar. Então, isso foi a primeira coisa que eu pensei. Não posso aumentar meu padrão de vida se eu quero realmente pensar em ter um futuro mais próspero, um futuro tranquilo. Então, já tenho uma casa quitada,
né? Carro a gente troca, mas sempre pensando em ter um carro quitado. Tanto que a gente trocou de carro, mas trocou ele à vista. A gente tá falando das viagens que a gente gosta, que as memórias são o que ficam. Então agora meu objetivo é investir o máximo possível para poder ter uma aposentadoria próspera. Só que aí, né, em um dado momento, eu pensando na minha transição, eu também acelerei muitos investimentos porque eu sabia que em algum momento eu ia fazer a transição e ia precisar dos dividendos, me ajudando ali a pagar as contas. Então é por isso que a maior parte dos meus investimentos eu botei em ativos que me geram dividendos. Não estou dando nenhuma recomendação aqui de investimento, tanto que eu não vou falar nenhum nome, mas hoje esses dividendos eles estão pagando todas as minhas contas fixas. Ou seja, escola do meu filho, condomínio, né, conta de luz, ajudas que eu dou para meu pai, para minha mãe, todas elas estão sendo cobertas pelos meus dividendos. E o que eu estou fazendo hoje, trabalhando como planejador financeiro, ajuda, né, a pagar a conta ali da empresa, né, o contador, os impostos, né, alguma parte do cartão de crédito que eu uso, então estou conseguindo manter dessa forma. Não estou investindo hoje, né, acredito que hoje foi assim de uma maneira planejada, não estou conseguindo aportar, mas é por um período curto, assim, espero, um ano e pouquinho ali, e eu já consiga retomar os aportes, pelo menos não consumir os dividendos, né, reinvesti-los, porque só em estar reinvestindo já vai estar ali crescendo de forma exponencial. Bom, então essa foi a minha história, né? Eu espero que não só para quem está precisando se organizar financeiramente, mas para quem também está pensando em fazer transição, não faça uma loucura, se planeje. Tenha um plano de ação, tem alguma coisa que te ajude a se sustentar enquanto você está pensando. Seja um trabalho part-time, seja uma reserva de emergência, seja dividendos que você recebe. Se você está pensando em fazer, se planeje primeiro, não faça do dia para noite. Eu demorei pelo menos uns 3 anos aí para tomar essa decisão. Né? Os investimentos já vinham de antes, mas a decisão de fazer a transição foi mais ou menos uns 3 anos. Espero que tenha inspirado você de alguma forma. Né? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Não esquece, deixar sempre o like, porque ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas. Se inscreve no canal e até a próxima. Uma coisa importante. Nesse vídeo aqui, eu falei sobre como um planejador financeiro pode ajudar as pessoas na sua jornada. Clica aqui. Valeu!